Beleza. Gente, boa noite, tá? Hoje teremos nossa segunda aula da disciplina de Física Mecânica. Hoje vamos tratar do conceito de força, tá bom? Então, vamos agora descobrir, né, o que a força ocasiona quando ela é aplicada no sistema. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês, tá? Quem tiver a possibilidade de revisar vetores, tá? Seria importante para dinâmica, tá certo? Claro que semana que vem eu faço uma revisão de vetores, mas se você já chegar sabendo mais ou menos do que se trata, vai ajudar muito aqui para não perder tempo com essa revisão, tá certo? Então, quando a gente tinha visto aula passada, a mecânica ela se divide em três grandes grupos, né? Tem mais alguém reclamando do áudio ou é só Juan? O meu tá normal. Juan, vê aí qualquer coisa, tenta sair e entrar de novo. Eu só procurar a canetinha da prancheta. Para onde é que ela foi parar? O Juan já tentou sair agora para ver se está. Então, como eu estava falando, enquanto estou procurando aqui a canetinha, achei, beleza? Nós falamos aula passada que a física mecânica, só colocar meu celular no silencioso aqui, no modo avião, a mecânica, a mecânica, ela é dividida didaticamente em três blocos. Temos a cinemática, temos a dinâmica e temos a estática. Bom? A cinemática, basicamente, a gente vai trabalhar com três tipos de movimento, claro. Né? Nós temos o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniforme variado e o movimento circular, certo? Na dinâmica, temos as leis de Newton, energia e trabalho, impulso e colisões. E a estática, temos a estática do ponto material, beleza, Juan? Ponto material e do corpo extenso. Pronto, o nosso programa é isso aqui, tá? Nós veremos aí o tempo der para ver, tá? Então, hoje a gente começa a ver leis de Newton, porque vai ser muito importante para a parte de impulso e na parte de movimento. E estática nem se fala, tá certo? Vamos lá. Então, primeira definição que eu preciso saber é o que a dinâmica vai estudar. Nós falamos na aula passada que a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com as suas causas. Ou seja, a cinemática estuda apenas o efeito provocado pela força, mas não leva em consideração a ação da força. Tá certo? Já a dinâmica, ela se preocupa com o movimento, mas ela vai estudar as suas causas. Tá certo? Então, a gente vai entender que a
a força, aí vai descobrir o que é força, quando aplicada em um sistema, ela vai ocasionar, resultar algo que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Então, antes de qualquer coisa, precisamos saber o que é força. Então, pessoal, só para a gente criar um estudo cronológico, a física inicial, iniciada lá com os gregos, a famosa física teórica, filosófica, o grande representante da física teórica, nós temos Aristóteles. Aristóteles. Certo? Aristóteles foi o primeiro a relacionar, a fazer referência à inércia, de que daqui a pouco a gente vai ver o que é. Mas quem ficou famoso com a inércia foi Newton. Tanto é verdade que a primeira lei de Newton é conhecida como a lei da inércia, princípio da inércia. E aí, com o passar do tempo, surge Galileu, também nós vamos Galileu, e ele vai instituir a física experimental. Certo? Então, é ele que começa a introduzir a parte de experimentos, ou seja, ele subiu lá na Torre de Pisa para jogar uns corpos de massa diferentes para provar, né, que caem, se você desprezar a essência do ar, eles caem ao mesmo tempo. E aí chega Newton, Sir Isaac Newton, que o grande papel dele qual é? É introduzir os cálculos matemáticos. Certo? Então, foi através dele que a física evoluiu muito rapidamente. Porque você começava a conseguir provar certas coisas, tá certo? E aí, só fazer uma referência aí, né, com o dia a dia da gente, né? Naquela época, houve uma pandemia, né, a peste negra assolou a Europa e Newton foi ficar em lockdown. E nesse período de lockdown, ele criou a lei da gravitação universal. Não tinha o que fazer, ele resolveu estudar. E aí, quando começou a estudar, ele criou, né, as leis da gravitação universal. Certo? Então, a gente pergunta, e aí a gente, né, que passou esse tempo todo de lockdown, o que é que a gente fez, né? Além de ver série, né, no Netflix. Né? Beleza, vamos lá. Então, Isaac Newton é exatamente o grande representante desse período. Então, antes de qualquer coisa, precisamos saber o que é força, porque força não é um conceito fácil de definir. Todo mundo sabe o que é força. Mas, na hora de definir, a gente não encontra as palavras certas. Então, assim, a melhor definição que eu já encontrei, eu acho que é essa aí, ó. Força é o agente responsável por alterar o estado de repouso ou movimento do corpo. Se você perceber, aula passada, nós vimos a diferença entre repouso e movimento. Nós vimos isso. Quando é que dois corpos estão em repouso entre si? Quando a distância entre eles permanece a mesma. Então, se a distância permanece a mesma, significa que ΔS é igual a zero. Como velocidade é ΔS sobre ΔT, lembra? Então, se eu não tenho deslocamento entre os corpos, a minha velocidade é igual a zero. Então, quando a distância entre dois corpos, o corpo A
e o corpo B permanece a mesma em decorrência do tempo, eu digo que o corpo A está em repouso em relação ao corpo B, mesmo os dois tendo velocidades. V de B, 2 metros por segundo, e V de A também 2 metros por segundo. Então, B tem velocidade? Tem. A tem velocidade? Tem. Mas A, em relação a B, ele está parado. Por que ele está parado? Porque a distância entre eles permanece sempre a mesma. Tá certo? Então, quando a força vem para alterar o estado de repouso, na verdade, essa força ela vai produzir como consequência a variação da velocidade ou do vetor velocidade. E lembrando, nós teremos aula que vem o aula sobre vetores. Quando se fala em vetor, eu tenho módulo, direção e sentido. E sentido. O módulo é o valor numérico, a direção é saber qual é o ângulo que isso faz com a horizontal, por exemplo. Ou seja, a velocidade é horizontal, vertical, inclinada, e o sentido é dado pela seta do vetor. Tá? Mas a aula que vem, vamos tratar apenas de vetores, tá certo? Então, fica claro agora que força é aquilo capaz de alterar a velocidade dos corpos. Tá certo? Isso que é força. Agora, lembrando, por exemplo, pegadinha aqui, ó. O vetor velocidade A, o vetor A, ele é igual ao vetor B? Sim ou não? Nesse exemplo aqui desse círculo aí, o vetor A é igual ao vetor B? Sim ou não? Sim, porque eles estão no mesmo sentido, né? Oi? Eu acredito que sim, porque eles ficam, eles ficam meio que no mesmo sentido. Vê só. Isso eu sempre gosto de falar isso antes de aprender vetores, porque quando eu falo que dois vetores são iguais, obrigatoriamente eles precisam ter o mesmo módulo. Ok. 2 e 2. Beleza. A mesma direção. Ok. Direção horizontal. E, por fim, o mesmo sentido. Opa, VA está para a direita, VB está para a esquerda. Então, não possui o mesmo sentido. Então, se os dois vetores não possuírem as mesmas três características, quais? Módulo, direção e sentido, eles não são idênticos. Tá certo? Claro que quando a gente estuda movimento retilíneo e fala, olha, o módulo do vetor velocidade permanece constante. Beleza. Tá? Mas não é que o vetor velocidade permaneça constante. Tá certo? E aí, quais são as forças que a gente vai encontrar pela frente? Nós temos a força de atrito, tá? A gente precisa logo tirar essa dúvida da cabeça da gente. Seguinte, onde será? Eu estou sempre no começo da aula, vocês percebem que eu sempre faço as questões de pegadinhas para derrubar vocês, para facilitar, né? Aprender depois. Então, ó, mas você tem aqui, ó, um tijolo, e esse tijolo você coloca inicialmente ele em pé, a situação A.
E temos a situação B, onde nós colocamos o tijolo deitado. Falou aí, Matheus. E aí você coloca o tijolo deitado. Isso aqui é clássico, tá? Clássico isso aqui. É normal o aluno errar. Porque ele pensa certo, mas ele pensa o conceito errado. Aí eu pergunto, aonde é que o atrito é maior? Na situação A ou na situação B? E aí, 50% de chance. Não é nas duas, professor? Ou igual, né? Ou igual. Uhum. Ou igual. Então, Goulart votou que é a mesma coisa. Alguém é contra? Não, acho que são iguais. Beleza, show de bola. Por quê, gente? A força de atrito, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é uma força de contato, tá? Ou seja, para existir atrito, necessariamente tem que existir contato, tá? Então, e depende de que mais? Depende do atrito, depende de duas coisas. Deixa eu colocar logo isso aqui. A gente vai falar sobre força de atrito hoje, mas já vou colocar isso aqui no começo. O atrito depende do tipo da superfície. Vocês percebem que tem algumas superfícies que são antiderrapantes, por exemplo, né? Cerâmica para ambiente externo. Se ele colocar aquela cerâmica lisa, vai provocar acidente toda vez que chover no seu terraço, na sua varanda. Então, na piscina, por acaso, né? Então, o atrito depende da superfície de contato. E depende também da reação normal. Reação normal. Por quê? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, mesmo não tendo visto ainda isso. Aqui eu tenho para baixo o peso e para cima eu teria a normal. Ó, o tijolo empurra o chão para baixo. O piso empurra o tijolo para cima. Ação e reação. No caso B, o tijolo empurra o piso para baixo. Anormal, ou seja, é a reação que o piso faz devido ao contato do corpo com a superfície. Normal. Certo? Então, está vendo aqui nas duas situações, nestes dois casos, por exemplo, anormal é igual ao peso, anormal é igual ao peso. Então, se eu sei que força de atrito depende do tipo de superfície, a superfície é a mesma. Aqui é a mesma superfície do que aqui. E a minha normal é a mesma, porque o tijolo não ficou nem mais leve, nem mais pesado, ele em pé ou deitado. Então, se a superfície é a mesma e a normal é a mesma, o atrito do estágio A, o atrito da situação A, é igual ao atrito da situação B. Certo? Agora, tem outro conceito que eu já aproveito e já passo para vocês, é o conceito de pressão. Pressão é calculado pela razão entre a força dividido pela área. Então, neste caso aqui, galera, a pressão em A ela é maior do que a pressão em B. Por quê? Porque a área que está sendo pressionada no piso, ela é menor. Então, se minha área é menor, a minha pressão termina sendo maior. Tá certo? Então, se eu reduzo a área... Então, por isso que a polícia considera o sapato alto da mulher uma arma branca. Porque aquele salto pontiagudo
né, fininho, ele pode ser perfurante se ele aplicar uma força. Tá certo? O prego, né? O prego, né? Tá a mesma coisa, né? A cabeça do prego, né? É exatamente aonde vai ser transmitida a força para que ele consiga ter uma pressão de penetração mais intensa. Da mesma forma, quando você vai pegar uma faca, e aí você diz, a faca está cega. Ou seja, a faca perdeu o fio de corte. Porque na hora que você vai afiar a faca, você faz o quê? Você vai reduzir novamente a minha área para que você, para a mesma força aplicada, você obtenha uma pressão de corte muito grande. Pessoal de engenharia de produção, né? Um dos grandes vilões das indústrias são as prensas, né? Tem muito companheiro aí, né, das fábricas, né, colaboradores de fábrica, que perdem o braço, né, porque mau uso da máquina, às vezes engancha alguma coisa lá, ele quer tirar, não quer pensar em desligar, né, a linha de produção para poder ir lá tirar. Então, a gente cansa de ver vídeos disso aí, principalmente na área de segurança do trabalho, né? O que mais tem aí é esse tipo de acidente, porque o cara não quis não parar a produção e se confiou que ele é mais rápido, não vai acontecer com ele. Certo? Então, esse poder da prensa está ligado a essa pressão, a pressão de corte. Então, nós temos a força de atrito, a força gravitacional, a força de arraste. Certo? Essa força de arraste, a gente vai ver, explicar, justificar por que o avião consegue voar. Né? O avião, quando eu até postei no canal lá essa semana, um videozinho daquele avião que levanta voo na vertical. Porque o avião, para ganhar uma força de sustentação, ele precisa andar na horizontal. Por quê? Vamos explicar aqui logo. Isso aqui é um capítulo chamado hidrodinâmica. Hidrodinâmica. Tá bom? Que envolve a parte de fluidos. Né? Acho que vocês têm mecânica dos fluidos, deve ter visto alguma coisa desse tipo aqui. Mas no caso do avião, a asa do avião, que é a famosa equação de Bernoulli, o Bernoulli, né? A asa do avião, ela tem uma forma diferente. A forma do avião é mais ou menos assim, ó. Quando o avião ele anda nesta direção aqui, para cá, aqui está a velocidade do avião V, perceba, né, que o ar, né, o avião ele vai cortar o ar. Né? Todo lançamento de um veículo ou de uma roupa, ele faz o quê? A aerodinâmica, né? Ele leva o equipamento para um túnel de vento e ele vê que a melhor maneira dele escoar é cortar para reduzir o atrito. E ele melhora a sua eficiência. Tá? E aí você tem isso em roupa de natação, né? O desenho dos carros e por aí vai. Então, tem muito exemplo. Se eu começar a dar agora exemplo, aí não vai ter, a aula vai parar. Então, vê só. Aí, ó, o ar, as moléculas do ar vai passar por cima e as moléculas também vai passar por baixo. Então, se você perceber, embaixo, a molécula desloca uma distância ΔS1 e em cima, uma distância ΔS2. Dá para perceber que a distância que as moléculas descrevem na parte superior é maior, porque tem uma curva. Então, daqui eu percebo que ΔS2 é maior do que ΔS1. Então, se eu vou percorrer uma distância maior no mesmo tempo, é porque a velocidade V2 tem que ser maior do que a velocidade V1. O que é que vai resultar isso, gente? Vai resultar isso aqui uma pressão na asa de baixo para cima. Essa força para cima, ela vai ser maior do que a força
para baixo. Essa força aqui a gente chama de força de sustentação. Na hora que essa força de sustentação ela consegue equilibrar o peso, o avião consegue subir. Tá certo? Então, por isso que existe uma velocidade mínima para que o avião consiga decolar. E uma limitação de alguns aeroportos para não receber alguns tipos de aviões é exatamente o tamanho da pista. Porque a pista não tem distância, comprimento útil para que o avião consiga chegar àquela velocidade. Às vezes, né, dependendo do tamanho da pista, a decolagem ela é mais suave. Quando a pista ela é menor, o piloto tem que meter carga mesmo. E aí você recebe o reflexo dentro do avião, tanto para decolar quanto para aterrissar. Né? Se alguém já teve a oportunidade de parar durante uma viagem, numa escala em Campina Grande ou João Pessoa, onde o aeroporto era um pouco menor, né? A aterrissagem, dependendo do avião, todo mundo sai, as maletas saem do canto, porque a coisa, ele tem que frear rápido, porque a distância é pequena. Certo? Então, aqui você teria o peso e aqui você teria a força de sustentação. Então, por isso que o avião, para conseguir decolar, ele precisa se deslocar na horizontal. Lá no canal, eu botei lá um exemplo de um avião, tem um modelo, é um caça, que ele consegue planar durante 2 minutos. Claro que porque isso aí consome muita energia. Né? Muita energia, ele ficar naquela posição, tá bom? A força elástica, a força magnética, a tração e a força de empuxo. Empuxo é aquela força relacionada a fluido, líquido ou gás. Tá certo? A famosa história de Arquimedes, o cara que saiu pelado, gritando Eureka, Eureka, Eureka. Depois eu conto a história dele. Mas, vê só, o que vai precisar definir agora, separar agora, é que existem forças que necessitam de contato direto para que ela consiga transmitir ao sistema o que ela quer, e tem algumas forças que ela consegue interagir à distância, mas não é pelo poder da mente. Essa interação à distância é através de um campo. Então, se eu tenho uma força gravitacional, é porque ela vai ser surgida no interior de um campo gravitacional. A força magnética, ela vai surgir no interior de um campo magnético. A força elétrica, ela vai surgir no interior de um campo elétrico. Então, essas forças elétrica, gravitacional e magnética, elas atuam à distância. Então, por exemplo, aqui você tem um corpo, uma carga A positiva e uma carga B negativa. Então, aqui está a carga A e aqui está a carga B. Então, para cá tem a força que B aplica em A e para cá tem a força que A aplica em B. Ação e reação. B puxa A puxa B. Mas os corpos não se tocam. Por quê? Porque existe aqui, nesta região, um campo elétrico capaz de transmitir essa força de um ponto para outro ponto um pouco mais afastado. Beleza? Então, basicamente, são essas forças que a gente vai encontrar nas questões. Aqui eu falei, algumas forças requerem a aplicação de um toque ou contato, são conhecidas como forças de contato. Então, a força muscular, né? Então, quando você vai lá para a academia, você quer levantar um halteres, você tem que pegar o halteres lá, flexionar, né? Para evitar
lesões, certo? Porque você vai forçar as articulações e os músculos, né? Então, de vez em quando, o músculo ele não aguenta, ele rompe, porque você está aplicando a força nele, certo? Então, tem uma força muscular, eu tenho a força mecânica, né? A força que eu estou aplicando aqui nesta corda, para que eu consiga puxar esse balde, a força de fricção, que é uma força de contato, uma força de atrito, né? Então, como é que eu consigo... Por que a gente consegue ficar em pé? Né? Porque o piso tem um certo atrito, que eu consiga frear sem ficar escorregando. Tá bom? Então, eu tenho exatamente esses 3 exemplos de forças de contato. E eu também tenho as forças que são as forças sem contato. Elas atuam a uma certa distância. Através de quê? Através da existência de um campo ao redor do corpo, por exemplo. A Terra, ela cria ao seu redor um campo gravitacional, porque ela tem uma grande massa. A grande massa. Uma carga elétrica, ela cria ao seu redor um campo elétrico. No caso aqui, um ímã, ele gera nessa região do espaço um campo magnético. Aí uma coisa interessante que você já deve ter visto, um fio conectado a uma bateria vai gerar uma corrente elétrica aí. E essa corrente, ao passar pelo fio, um dos efeitos da corrente elétrica é a geração de um campo magnético ao seu redor. É a famosa lei de Biot-Savart, tá? Ou seja, a corrente, ao passar por um fio condutor, ela gera ao seu redor um campo magnético. Como é que eu consigo comprovar isso? O cara gerou aqui e colocou uma bússola aqui embaixo. Então, na hora que ele acionou aqui a chave e gerou a corrente, a bússola ficou desorientada. Então, isso comprova que na passagem da corrente elétrica, gera ao seu redor um campo magnético. O curso não é de magnetismo, não é de elétrica, tá certo? Mas a gente precisa saber de certas coisas, certo? Na vida. Então, quando a gente fala isso, quando você tem na sua casa, você pega o telefone e coloca no ouvido e percebe que está uma chiadeira, está dando interferência, provavelmente o cara que fez a instalação da sua rede em casa, ele colocou no mesmo conduíte, no mesmo eletroduto, a fiação de dados com a fiação de elétrica. E aí, quando a corrente elétrica atravessa o fio, essa corrente, ela produz um campo magnético ao redor do fio, e esse campo magnético vai interferir na transmissão do outro fio de dados. Tá certo? Então, se por acaso alguém tivesse problema aí, provavelmente, ou é problema realmente no aparelho, mas se o aparelho for novo, é o fio que está sofrendo interferência. Tá certo? Então, eu tenho as forças que necessitam de um contato para acontecer a interação e as forças que atuam à distância, que é exatamente as forças sem contato. Elas são produzidas, elas são oriundas de um campo existente. Tá bom? Então, é isso que acontece. Então, quando você está aqui na Terra, se você está aqui em cima desse ponto aqui, ó, aqui está você, ponto M, a força que a Terra puxa você é a mesma força que você puxa a Terra.
Ah, então por que que eu caio e não é a Terra que vem? Porque a massa da Terra é muito maior do que a nossa. A inércia da Terra é muito maior. Tá certo? A gente vai aprender agora o que é inércia, por isso eu já estou falando. Então, diante desse conceito de força, dos tipos de força, as forças de contato, as forças sem contato, agora tem que gravar. Se não tem contato, essa força ela vai ter que ser transmitida de alguma forma. Por exemplo, vou voltar aqui nessa página anterior para mostrar uma figurinha. Imaginem que aqui, ó, que você tem aqui uma superfície, aqui você tem uma polia, e aqui você tem um bloco B, e aqui você tem um bloco A. E aí você vai aplicar uma força neste bloco para a esquerda, a força F. Nós sabemos que essa força F, ela está aplicando em A, mas ela vai ser transmitida também para B. Não integralmente, tá? Não integralmente, mas parte dessa força ela vai ser transmitida de A para B através de quem? Do fio. Então aqui você tem para cima a tração do fio e para baixo você tem o peso de B. Então esta força que originalmente foi aplicada no bloco A, ela vai ser transmitida ao bloco B através do fio. Tá certo? Então, veja que, mesmo que A não esteja tocando em B, mas eu preciso que algo transmita a minha força de A em B. Então, eu falei esse exemplo porque, no caso dos campos, o contato aqui, a interligação entre os corpos é através do campo, é através do espaço. Tá certo? Então, diante disso, nós vamos analisar as 3 leis de Newton. Todo mundo já viu isso no colégio, certo? E a partir das 3 leis de Newton, existem as leis da gravitação universal, tá? Que é nada mais é do que analisar a força criada entre corpos de massas enormes. Somente isso, tá certo? Então, galera, a primeira lei de Newton, ou o primeiro princípio de Newton, né? Que é o princípio da inércia. Então, antes de qualquer coisa, vamos saber o que é inércia. Tá certo? A inércia é algo inerente da matéria. Tá certo? E a grandeza que mede a inércia é a massa. Tá? Então, se alguém ouvia por aí uma definição que massa é a medida da inércia de um corpo, tá certo. Porque a forma de se medir a inércia de um corpo, de um sistema, é através da sua massa. Quanto maior a massa, maior a inércia do sistema. Quanto menor a massa, menor é a inércia do sistema. Pois bem, então, o que seria inércia? Gente, antes de ler a definição, inércia seria uma característica do corpo em permanecer no estado que ele se encontrava anteriormente. Ponto. Ou seja, se eu estava antes em repouso, a minha tendência é permanecer em repouso por inércia. Se eu estava parado, se eu estava em repouso, eu tendo a permanecer em repouso. Se eu estava em movimento, eu tendo a permanecer em movimento por inércia. Então, inércia é a característica dos corpos em permanecer o seu estado anterior. Que estado é esse? Estado de repouso ou estado de movimento? E aí, o que é que diz a lei da inércia? Diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Claro, isso aqui tem que ser movimento uniforme.
em linha reta, a menos que seja, olha a palavra-chave, forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas. Então, quando eu vou aplicar força a um corpo, se esta força aplicada, essa força, ela não conseguir alterar a minha velocidade, ou seja, se ΔV for igual a zero, isso implica que a minha força resultante foi nula. Então, o cara permanece em equilíbrio. Equilíbrio estático, que é o repouso, e equilíbrio dinâmico, ou seja, em movimento retilíneo uniforme. Então, você vencer a inércia do sistema é conseguir, não é colocar o cara em movimento, tá? Por quê? Porque se eu estava em movimento aqui, ó, se eu estava andando a 100 km por hora e eu apliquei uma força e essa velocidade aumentou para 120, eu consegui vencer a inércia. Por quê? Porque eu consegui alterar a velocidade. Então, vencer a inércia não é criar movimento, é alterar o movimento. Ou aumentar ou diminuir. Tá certo? Porque se ele permanece o mesmo que existia antes da aplicação da força, eu digo que o sistema permanece em equilíbrio. E o equilíbrio, a gente acabou de escrever aqui, ele pode ser estático, velocidade igual a zero, ou pode ser dinâmico, MRU. Beleza? Então, a lei da inércia é a tendência dos corpos a permanecer o estado que se encontrava antes da aplicação de algo. Então, se eu estava em repouso, a minha tendência natural é permanecer em repouso. Tá? Eu sempre dou um exemplo desse, quando dou aula o pessoal que presta concurso. Lembra do teu irmão mais novo, que fica esparramado no sofá, vendo televisão. E aí chega a tua mãe, teu pai, e diz, menino, vai, toma vergonha na tua cara e vai arrumar teu quarto, pelo amor de Deus. Aí ele responde aquela frase que todo adolescente faz. Vou já. Né? E aí o cara não vai. Daqui a 20 minutos a mãe já volta, não com a mesma simpatia. Né? E o cara responde, vou já. Na terceira, a mãe já vem com a chinela na mão. E aí, quando o cara olha, ele dá um pulo na cama, no sofá, e sai correndo, tropeçando nas coisas, para fazer o que tem que fazer. É mais ou menos a inércia. Se você não tiver um agente externo, tá? Para que você consiga mude. Eu posso dizer, é verdade. A fábrica é a mesma, é uma produção impressionante. O ISO 9000 é perfeito, vem tudo de fábrica, tá? É uma qualidade imensa, tudo vem de fábrica bonitinho. Então, se não tiver uma interferência externa para que essa força vença a tendência do corpo a permanecer do jeito que está, ele vai continuar do jeito que está, por inércia. Tá certo? Então, a lei de inércia diz exatamente isso. Uma vez caiu no concurso público, a seguinte charge. Vai até ter uma charge aí para falar, mas daqui a pouco eu falo dela. Tinha aqui, ó, uma zebra. Eu sou péssimo para desenhar, mas tinha aqui uma zebra. Parece um camelo, mas tem uma zebra aqui. Vinha correndo e o cara chegava no desfiladeiro. E o cara freava com tudo. E aí, quando ele olhava, todas as tirinhas da zebra estavam penduradas no pescoço. E queria saber qual é o princípio que está descrito na figura abaixo. É exatamente o quê? O princípio da
Inércia. Porque na hora que a zebra... Claro que é um exemplo fictício, né? Na hora que o cavalo, a zebra, para de correr, a minha tira, ela não é arremessada para frente, como a gente pensa. Ela continua o movimento para frente. Tá? Eu falo brincando também com a galera que quem nunca andou de ônibus não sabe, né, a alegria da vida. Né? Na época que tinha o motorista e o cobrador, né, e não cabia mais ninguém no ônibus, tinha muita gente lá atrás, o motorista, não, o cobrador pegava uma moedinha, não estou com moedinha aqui, deixa eu ver se eu tenho uma moedinha aqui. Não. Pega a moedinha e dá aquele toquezinho, né? E aí o motorista dá aquela freada e aí empurra todo mundo para frente. Até o cara, você está carregando o boi? Não, motorista. Certo? Por quê? Quando o ônibus está em movimento, a gente viu a aula passada também, nós também estamos em movimento junto com o ônibus. Na hora que o ônibus para, a gente não é arremessado para frente. A gente continua no movimento que a gente estava. Quem parou foi o ônibus. Tá? Outra coisa que acontece muito no trânsito. Você está parado no carro, tá? E quando, por exemplo, o carro de lado, o cara botou em ponto morto. Quando o carro de lado está descendo, você tem a sensação que é seu carro que está andando. E é o que você faz? Mete o pé no freio. E o carro não faz nada. Né? Então, é exatamente a questão de referencial. Quem está andando é o carro ao lado, mas você acha, né, por alguns instantes, que esse é o carro que também está aí em movimento. Claro que fisicamente estaria, porque alterou a distância em relação ao outro carro. Tá? Em relação ao carro que desceu, realmente você está em movimento. Mas em relação ao sinal, o risco de você avançar o sinal não existe, porque você está em repouso. Certo? Então, acompanha essa charge aí. O que ela diz aqui, ó. Diz, você é um preguiçoso. Aí o Garfield, né, essa estrela do cinema, diz, não, eu estou conduzindo uma experiência científica. E aí, veja a empolgação lá do cientista, fala, preguiçoso. Né? É como se o cara assim, fale mais que eu pago seu lanche, né? Traduzindo o que ele está falando, preguiçoso. Aí o gato pensa de novo, estou testando a primeira lei da física. Aí o cara responde preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Aí o que o Garfield responde? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso por inércia. Se ele não der um cutucão nele aí, não falar que tem lasanha na mesa, se o almoço não está servido, ele não vai sair do canto. Tá? Então, se ele não agir, quando eu falo agir, é a aplicação de uma força, o sistema vai permanecer do jeito que ele estava, por inércia. Tá certo? Aí tem um exemplo aqui para a gente ver. Seguinte. Imagina que você tem uma garrafa, uma argola, e você vai colocar um prego sobre a argola. Se você puxar essa argola rapidamente, o prego vai permanecer em repouso. E o prego, quando cair, ele vai cair exatamente em linha reta. Certo? Por inércia. É mais barato fazer isso do que tentar fazer em cima da mesa, com a toalha, bota um bocado de copo de cristal e puxa a toalha. E as toalhas vão ficar lá sobre a mesa. Tá certo? Tem que ser rápido para que você não arraste a garrafa. Né? Tem que ser a coisa rápida. E outro teste muito conhecido lá, o crash test, né? Um teste de segurança dos veículos, que ele mede ali a eficiência do cinto de segurança, do airbag, inclusive a própria deformação do veículo, né? Para saber se o motor não vai ser arremessado, né? Se não vai entrar, por aí vai. Porque quanto mais o veículo deformar, melhor. Por quê?
Porque quanto maior a deformação, quanto mais tempo aconteceu o contato com a força, maior vai ser o impulso. Ou seja, a lataria vai absorver este impacto por conta da deformação. Tá? Às vezes, quando você tem um carro que é duro, que não sei o quê, o impacto do cara que está dentro sofre direto. Porque antigamente, né, aqueles Landaus, né, aquele carro que era pesadão, né, rígido, as batidas praticamente todas eram fatais, porque o cara aí dentro se estrepava. Certo? Você vai para a Fórmula 1, certo? Aonde fica o cockpit, onde fica o piloto, ali é uma célula de sobrevivência. Aquela parte, ela é indestrutível. 100% não, mas é uma parte que ela não se acaba. Mas o carro, você encostou, ele vai murchando feito maracujá. Porque ele é feito para isso. Para quê? Para ir dissipando essa energia em forma de quê? De energia elástica. Quanto maior a deformação que aconteça, melhor. O pessoal mais antigo aí vai lembrar daquele famoso sapato do Rainha System, que era o sucesso da época dos anos 80, que ele vinha com umas pastilhas. E aí você colocava na palmilha do sapato. Qual era a propaganda? Ele vai absorver o impacto e vai lhe devolver em forma de impulso. Tá? Então, por isso que quando a gente caminha, gente, a gente primeiro coloca a parte, o calcanhar do pé e depois faz todo esse movimento completo. Quanto mais completo o movimento, você chega até a flexionar um pouco o joelho quando salta, menor o impacto nas articulações. Certo? Você vai ver uma fórmula que é assim, ó. Impulso é igual a força vezes ΔT. Ó. Então, o impacto vem a partir do impulso. Então, quanto maior o tempo que acontece essa duração, maior vai ser o meu impulso. Tá certo? E por aí vai. Vamos seguir. A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, diz que se a minha força conseguiu vencer a inércia, o que é que resulta? A alteração do movimento. E eu já falei lá passada que a palavra movimento, não lembro se eu falei, mas se eu não falei, estou falando agora, a palavra movimento lembra velocidade. Então, se eu estou alterando o movimento do corpo, na verdade, eu estou alterando a velocidade. E a grandeza que mede a variação de velocidade é a nossa aceleração. A igual a ΔV sobre ΔT. Então, quando eu tenho uma força que ela consegue vencer a inércia, a consequência desta força é o aparecimento de uma aceleração. Tá certo? Uma aceleração. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui rapidamente. Rapidinho. Compartilhar com vocês aqui rapidinho. Vamos lá, peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Rapidamente. É lá no meu Instagram. É? Eu postei há um certo tempo uma dica. Deixa eu só procurar, cadê? Tem muita coisinha interessante aqui. Onde está? Onde está? É o cara do paraquedas. Paraquedas, paraquedas, paraquedas. Achei, achei não. Aqui, pronto, aqui, ó, tá vendo? Vai abrir aqui. Ó, a questão de velocidade limite. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto.
Então, tá vendo que ficou muito grande. Pronto, aqui, ó. Tá vendo que o paraquedista, tá? Quando ele cai, ele despenca, ele cai por conta da força-peso. E, devido ao contato com o ar, o choque da molécula do ar com o corpo dele, existe uma força de resistência do ar. Essa resistência do ar, ela depende da forma do corpo, depende da área e depende da velocidade. Então, às vezes, você abrindo o braço, aumentando a sua área, você termina aumentando a sua área, a sua superfície de contato, e o veículo termina freando. Se você fecha os braços, você ganha velocidade, porque você consegue furar o ar, certo? Tem relação a isso. Só que vai chegar no ponto, gente, vai chegar no ponto que esta relação, onde o peso que aponta para baixo, a resistência do ar que aponta para cima, é igual a quem? A MA, lei de Newton. Só que vai chegar um ponto que a minha resistência do ar vai ficar igual ao peso. Então, se vai ficar igual ao peso, quando se fizer uma menos a outra, vai ficar igual a zero. E se a força é igual a zero, é porque o ar é igual a zero. Ou seja, é como se fosse a partir de uma certa altura, a minha velocidade vai atingir um valor limite que ela não vai alterar mais. Ela vai permanecer constante. E aí, a forma de calcular a velocidade limite está aqui, ó. Raiz quadrada de mg sobre k sobre a. Eu estou colocando isso aqui no quadro, porque geralmente isso aqui é uma questão da prova de vocês. Esta demonstração, que já está feita aqui. Tá certo? Então, quem tiver disposição depois, vai lá no meu Instagram, @Prof. João Nandes, e salva, né? Salva esse. Acho que tem um botãozinho que aperta aqui, acho que é aqui que aperta, né? Ó, aperta aqui e aí salva. Pronto. E aí você já tem a própria demonstração para vocês, beleza? Não sei se tem outras coisas aqui de mecânica. Deixa eu ver se tem outra coisa de mecânica. Tem muita coisa de elétrica aqui. Elétrica. Que é interessante. Bebida alcoólica de canudinho. O cara fica bem mais depressa. É lenda ou verdade? Vai lá ler. Tá? Tá aqui, ó. Isso é verdade, viu, gente? É verdade. Por quê? Porque o álcool ele vai começar a evaporar na boca. Por conta da pressão do canudinho. E aí ele vai ser absorvido pela boca, pela gengiva. Ele já vai entrar direto na corrente sanguínea. Então, já começa o processo de bebedeira já na boca. Tá certo? Mas vamos lá. Aí é bobagem. Aí tem muita coisa aí. Aí depois você dá uma olhadinha aí e tira em conta tem umas coisas, umas curiosidades. A outra que eu coloquei, a turma tá me arretando o juiz aqui, ó. Faça você mesmo ar-condicionado e garrafa PET, tá? Então, lembre da conta de luz está alta. Então, a ideia é vocês fazerem. Vamos lá, vamos voltar para cá. Não é essa aqui, não. Uma janela. Bom, vamos lá. Gente, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, certo? Para eu tomar um gole d'água. São 8h05. Volto às 8h15, tá? Eu vou botar aqui um recado aqui, ó. Voltaremos às 20h15. Ó, tá certo? Eu não vou desligar a gravação, só vou desligar minha câmera e meu microfone, porque eu vou tomar um gole d'água. E aí, com 5 minutos, eu já estou aqui de volta, mas eu tenho que vocês se organizarem também. Tá? Beleza? Chego já.
Gente, o professor saiu? Tá no intervalo. Ah, tá. É porque a internet caiu aqui. Mas beleza, obrigado. Pronto, voltei. Todo mundo aí? Beleza, Matheus? Massa, Poli. Edson, boa noite, Edson. Laís aí tá aí, o pulso Boa ainda. noite. Boa noite, vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos Bora. voltar.
Eu parei porque a garganta tava pedindo arrego. Vamos lá. Gente, então a gente falou aqui, viu, Edson? Da primeira lei de Newton, que se trata da inércia. A inércia é uma característica de um corpo de permanecer no estado de equilíbrio anterior. Ou seja, permanecer parado ou permanecer com velocidade constante. Aí é a tendência de todo o corpo é fazer isso. Quando eu aplico uma força ao sistema, ao corpo, e eu consigo vencer a inércia, resulta na alteração do movimento do corpo. E quando eu falo alteração do movimento, é alteração da velocidade. E alterar a velocidade resulta com a medição da aceleração. Então, por isso que a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, é que a força é igual a ma. Já a terceira lei, né? A terceira lei de Newton, que é a famosa lei da ação e reação, ela diz que toda ação corresponde a uma reação. Aquela história, bateu, levou, ação e reação, que possui o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos opostos. Aí, o aluno que olha isso de uma maneira precipitada, faz, massa, se é mesmo valor, mesma direção e sentido contrário, elas se anulam. Porque uma é para a direita, outra é para a esquerda, uma é para cima, outra é para baixo. Mas atenção, esses pares, eles jamais se anulam, porque são aplicados em corpos diferentes. Tá certo? Em corpos diferentes. Por isso que a normal, ela não é uma reação ao peso. A normal é uma reação devido ao contato do corpo com a superfície. Tá certo? Porque se fosse assim, eu nunca poderia cortar nas questões a normal com peso. Então, no caso do avião aí, desse foguete que eu tenho aí, ó, esse foguete, na hora que ele queima, né, porque é foguete a propulsão. Então, na hora que ele queima lá o combustível, ele vai empurrar o ar para trás. E quando ele empurra o ar para trás, a reação é que o ar empurra o caminhão, ou no caso aí o foguete, para cima. E aí ele vai entrar em movimento. Certo? Então, como é que a gente consegue andar? A gente consegue andar porque a gente empurra o chão para trás e o chão, por reação, empurra a gente para frente. O cara que usa lá o caiaque, né? O remador, ele empurra a água para trás, a água empurra você para frente. Ação e reação. Tá certo? Outra coisa que é importante, que a gente vai ver isso durante o curso, na segunda prova, é a questão de equilíbrio. Tá? O nosso centro de gravidade, onde está localizado o nosso ponto de equilíbrio, é na altura do umbigo. Um pouquinho abaixo do umbigo, mas é mais ou menos na altura do umbigo. Então, para que eu consiga me manter em equilíbrio, eu preciso ter uma base de sustentação. Tá? Então, por exemplo, vai ser eu seja um lutador. Você é um lutador. E aí, ó, essa área aqui que você está aqui, abrindo entre as duas pernas, o seu umbigo, onde está localizado o nosso peso, ele vai, né? Enquanto esse peso estiver sobre essa área, eu estou em equilíbrio. Quem nunca que está naquela aula abusado, dormindo na aula e fazendo assim na cadeira? Porque no caso da cadeira, a cadeira, o meu peso está sendo controlado aqui, ó. Ele está entre os quatro pés da cadeira aqui, ó. Né? Então, enquanto você está balançando e o seu peso está dentro dessa área,
o sistema está no equilíbrio estável. Na hora que esse peso cai fora dessa base, fora dessa área, você deixa o equilíbrio estável e passa para o equilíbrio instável. Ou seja, a cadeia termina caindo para trás. Tá? Então, o lutador de judô, o objetivo dele não é usar força para derrubar o cara, é deslocar o centro de gravidade do oponente para fora dessa base, para que ele consiga derrubar de uma forma mais suave. A palavra judô significa caminho suave. Quem já fez alguma aula de judô é suave para quem derruba. Para quem cai, não tem nada de suave, tá bom? E aí, ó, eu botei 2 exemplos aqui que a gente pode falar. O fato da gente empurrar a esteira. E por que a gente não sai do canto, né? No caso dessa esteira aí. Porque a esteira não está parada. Tá? Então, se a esteira fosse fixa e eu empurrasse a esteira para trás, eu iria andar para frente. Mas como ela anda para trás, ela não tem essa reação para frente. Tá certo? O único cara que a gente conhece que anda para trás, né? Empurra o chão para trás e anda para trás é Michael Jackson. É só ele que conseguia fazer isso. E outra coisa interessante é quando o cara tá lá, ó, a bola bate no rosto, o rosto bate na bola. Ação e reação. Tá? Então veja que em câmera lenta você mostra a deformação que sofre a bola. Né? Quando você vai assistir no sábado à noite o UFC, né, que vai passar o replay do nocaute em câmera lenta, quando o cara tá... Pronto, o brasileiro ganhou medalha de ouro na Olimpíada. O baiano, que estava perdendo pro outro cara lá, que era campeão mundial, e a única forma de ganhar era nocautear o cara. E ele foi lá e deu um gancho de direita, né? Deu um cruzado, que na câmera lenta, você viu que abalou toda a musculatura dele, né? É um impacto muito, muito forte na cabeça do cara. Por isso que o cara que luta não pode lutar com certa frequência, tem que ter um intervalo de uma luta para outra luta. O profissional, né? O amador não. O amador é carne de pescoço, vai para cima mesmo. Gente, aí, pessoal, quando eu falei no começo da aula sobre força de atrito, as forças de contato, o primeiro exemplo que eu falei foi a força de atrito. Para existir força de atrito, tem que ter, ó, contato entre o corpo e a superfície. Então, quando você vai levar seu filho lá para o Game Station e vai jogar aquele hóquei, né? Que tem aquele jato de ar, que serve para quê? Para que o contato do disco com o piso seja reduzido. E ele ganha muita velocidade. Quando acaba aquela ventilação, o disco praticamente não consegue mais andar, de tanto atrito que tem com a superfície. Mas, na verdade, o atrito, de onde surge o atrito? Surge devido a esse contato, devido que a ranhura, a irregularidade do piso vai fazer trava aqui, ó. Então, ele vai dificultar a passagem do corpo. Por isso que isso aqui, ó, a tendência aqui é sempre o atrito ser transformado em calor. Em calor. Tá certo? Então, quando o cara era menor, aí vai pro parque, ia pro parquinho lá, né? E aí o cara ia descer daquele parque, o cara jogava areia no escorrego, quando o cara descia, chega a fazer aquele barulho, né? E ficava um calombo vermelho da queimadura devido à dissipação de energia por conta do atrito, tá? Então, lembra que força de atrito é uma força dissipativa, tá? Ela vai dissipar essa energia do movimento do corpo, geralmente energia térmica, em forma de calor. Oi, Matheus. Isso, vê só. Vamos fazer do princípio, né? O freio a disco, né? É exatamente isso, né? É uma pastilha que ele é feito freio de bicicleta.
ele aperta e vai frear na tora. Pois que o bicho esquenta mesmo, e dependendo do freio, certo? Ele sobe fumaça, ele fica quente, tá? E aí você tem um disco ABS, né? O disco ABS é outro processo, porque ele evita que a roda trave. É uma segurança um pouco maior, tá certo? E aí o que os carros têm feito, viu, Matheus? É tentado aproveitar essa energia térmica e converter isso para alimentar o carro. Uma bateria suplementar. Isso tem muito isso no carro elétrico, né? Ele tenta usar isso para quê? Para que ele consiga auto-recarregar a bateria durante o movimento. Tá? É como se aquela boate inteligente, né, que o cara, na pista de dança, o atrito das pessoas no chão é colocado uma placa que essa placa, ao ser atritada, vai converter aquela energia em energia elétrica e vai para a conta da boate, certo? É aquela balada sustentável, né? Ou seja, a gente está gastando energia e está gerando energia, tá certo? Mas a frenagem do carro é exatamente por atrito, no caso do freio e no caso da pista. E aí tem esse gráfico aí que fala o seguinte, ó. Isso. Tudo que houve atrito é a principal forma de dissipação de energia. Certo? Agora, geralmente, essa energia dissipada, na maioria dos casos, ela é perdida. O nome já diz, ó, dissipada. Tá certo? Por exemplo, na indústria tem os trocadores de calor. Então, imagine que na indústria de jeans, o grande vilão da indústria de jeans é a água, que consome muito água para lavar o jeans. E tem que ser uma água quente. Então, você tem que esquentar a água para chegar lá à temperatura ideal. Mas a água que sai do processo, se ela volta para o processo, ela não volta, ela não chega quente ainda, mas já chega morna. Então, a energia que você vai usar para esquentar essa água já é menor. Tá certo? Então, você vai ver aqui, é tentar utilizar essa energia que ela seria perdida, seria dissipada em forma de calor, geralmente em forma de calor, que às vezes é barulho. Se você pegar seu ar-condicionado e fizer a manutenção naquele prazo correto, a cada 3 meses, na hora que você faz a manutenção, ele fica mais silencioso. E na hora que ele fica mais silencioso, a eficiência dele aumenta, porque parte da energia está sendo perdida em forma de energia sonora. Boa parte, pequena parte, mas está. Certo? Então, quando se fala energia, é um prato cheio. E principalmente que a tendência, né, para 2022, galera, é bombar a energia solar. Né? Então, bombar. O problema é que o mercado está superlotado. Certo? Então, vai dar para todo mundo aí, porque foi aprovada aí, né, a regulamentação, e aí a tendência é que a partir de 2022 vai andar. Tua bomba solar, Laís? Professor, na minha casa tem energia solar. Certo. Me diz aí quanto foi o teu investimento aí, se tu souber. Boa pergunta, porque meu marido é engenheiro eletricista e ele mesmo que faz a instalação. A gente tem uma empresa disso. Isso, massa. Coisa boa. Geralmente, né? Geralmente o custo, né? Custo, né? Disso aí eu já pesquisei um pouco disso. Até cheguei até a representar uma empresa de energia solar, mas como tinha que viajar, essas coisas aí eu não ando para frente. Mas o custo geralmente, claro que tem assim, o custo zero, aquele custo Varia muito, né?
mas o custo de instalação, assim, em média, é 8 mil. Quanto você vai fazer? 8 mil. Mas quando você vai vender, vende por 15, 20. Certo? Uhum. Né? Então, aqui você tem o tempo de payback, que em média de 5 a 7 anos. Né? Às vezes até menos. Né? Mas o ideal, gente, desse tipo de energia é que você vai injetar na rede, né? E se você tiver várias casas, por exemplo, várias casas de aluguel, de locação, se tudo for no seu CPF, tu já pode colocar no teu contrato de locação que a energia, além de ser, você não aluga com taxas, né? Você já alugou com taxa e com a conta de até R$ 300. Até R$ 300 paga nada. Se tiver mais de 300, você paga somente o complemento. Né? Então, às vezes você tem uma casa no campo ou no interior, em qualquer endereço comercial em Pernambuco, no seu CPF, você pode ter crédito na conta de luz, tá? É uma coisa que se paga, tá? Mas, infelizmente, é questão de paradigma, né? De mudança de comportamento das pessoas. Né? Por que eu vou pagar agora se daqui a 7 anos? Né? Eu vou ter. Porque, na verdade, são 7 anos sem ter lucro, mas não é prejuízo. Por quê? Porque o valor da parcela, né? O valor da parcela que você pagaria no financiamento, ele já calcula como é o valor da conta. Entendeu? Então, teoricamente, tu não vai ter custo nenhum. Tu só vai continuar pagando a tua conta durante 7 anos. E depois é deitar e rolar. Certo? É uma coisa de se pensar. Mas boa. Boa, Laís. Essa área vai vir bocada ano que vem. Qual é o nome da empresa, Laís? Eficaz. Beleza. Depois tu manda para mim um portfólio dela. Pode deixar, mando sim. Viu? Manda mesmo, porque depois a gente conversa. Vamos lá. Aí vamos ver exercício. Vê só. Primeiro exercício é o seguinte. Ó. Determine a força mínima F. Veja que, por enquanto, eu ainda não estou fazendo com a matemática piorzinha. Por quê? Porque semana que vem eu vou tratar de vetores. Vetores e versores. Tá? E aí a brincadeira começa. Por enquanto, essas questões são questões de ensino médio. Tá? Mas a questão é a mesma. Só mudaria que ensino médio é apenas 2 direções, a gente faria em 3. Só muda isso. Determine a força mínima F que se deve exercer lateralmente ao bloco de massa M igual a 1 kg, encostado na parede, para que ele não caia sobre a ação de seu peso. O coeficiente de atrito entre o bloco e a parede é igual a 0,2. Lembrando, semana passada eu falei sobre grandezas adimensionais. Então, coeficiente de atrito, o Mi, é 0,2. É uma grandeza adimensional. Tá certo? Aí, olha só, eu vou fazer aqui um resuminho que vai funcionar para qualquer questão que apareça. Então, toda questão de dinâmica, a primeira coisa que se deve fazer é identificar o sentido do movimento. Ou seja, você vai dizer, ele vai andar para a direita, vai andar para a esquerda, para cima, para baixo, vai ficar parado. Nesta questão, ele diz que ele não vai cair, ele não caia. Tá? Então, nesta questão específica, ele vai ficar parado, vai ficar em repouso. Mas, de qualquer maneira, eu identifiquei o sentido do movimento, que no nosso caso não haverá. Segunda etapa, aí Juan vai lembrar bem, que é exatamente determinar
o diagrama do corpo livre, o que a gente chama lá em resistência de materiais de DCL, diagrama do corpo livre. Então, toda questão de estática, toda questão de resistência de materiais tem que ser feito o diagrama do corpo livre, que é o quê? É desenhar as forças existentes. Terceira etapa é decompor as forças elétricas. Viajei, que força elétrica? As forças oblíquas. Claro, oblíquas. Se houver. Porque se não houver, pula. Semana que vem, a gente fala sobre isso. Quarta etapa é aplicar força resultante igual a MA ou força resultante igual a zero. Quando é que eu vou usar força resultante igual a zero? Quando aparecer essas palavrinhas aqui, ó. Repouso, equilíbrio, velocidade constante, MRU ou iminência. Certo? Quinta etapa, calcular o valor da aceleração do sistema. E a sexta etapa é calcular o que se pede. Tá? Então, copie essa relação aí de 1 a 6, tá? Deixa de lado aí que a gente vai responder essa questão seguindo esse passo a passo aqui. Professor, onde tem força resultante igual a zero? É repouso, equilíbrio? Velocidade constante, Tá. MRU e iminência. Constante, eu estou colocando CTE. Vamos lá? Vamos. Seguinte. Vamos agora responder a questão seguindo esse passo a passo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, como é que você tem aí os dados da questão? Da questão falou que a massa da caixa é 1 grama, 1 quilo. A gravidade é Gzinho, né? Eu coloquei Gzão, mas é Gzinho. G igual a 10. Geralmente, nas questões, a gente vai usar 9,8183. Aí vai ser dado na questão, certo? E o coeficiente de atrito é 0,2.
Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É descobrir o sentido provável do movimento. Então, nessa questão, a questão foi fácil, que diz que o corpo ele não vai cair. Tá certo? Então, se ele não vai cair, ele vai ficar parado. Segunda etapa qual é? Desenhar as forças. Quais são as forças que eu tenho? Primeiro, eu tenho uma força apontando da direita para a esquerda, comprimindo o corpo contra a parede. Tá? A minha força F. Olha, se o corpo está tocando na parede, parede vai empurrar o corpo no sentido contrário. A gravidade vai puxar o bloco para baixo. Então, se esse bloco não vai cair, tem que existir alguma força apontando para cima para compensar com o peso. Porque senão o peso vai cair. Essa força que vai sustentar o bloco é exatamente a força de atrito. Então, ó, primeira etapa, identifiquei o sentido do movimento, que nesse caso não haverá movimento. B, determinar o diagrama do corpo livre, ou seja, desenhar todas as forças atuantes no problema. Terceira etapa, decompor as forças inclinadas. Nesta questão, não há nenhuma. Então, pula. Não vai precisar decompor. Quarta etapa, você vai aplicar o quê? Força resultante igual a MA ou força resultante igual a zero. Neste caso, ele fala que o sistema está em repouso. Se está em repouso, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, quer dizer o quê? Que o meu somatório das forças do eixo X e o somatório das forças no eixo Y tem que ser igual a zero. Então, eu vou fazer a questão nas duas direções. Na direção X e na direção Y. Então, na direção X, como a resultante é zero, o que aponta para a esquerda tem que ser igual ao que aponta para a direita. Ou seja, a minha força F vai ser igual a normal. Já no eixo Y, o que apontar para baixo tem que ser igual ao que aponta para cima. A minha força peso, ela vai ser igual à minha força de atrito. Que é força de atrito? Força de atrito é μ vezes a normal. Então, peso, vou até colocar aqui, ó, peso igual a M vezes G, e a força de atrito é μ vezes a normal. Opa! Então, quer dizer que o meu peso é igual a força, é igual a μ vezes a normal. Só que, ó, quem é a normal? A minha normal é igual a força. Então, eu vou substituir aqui, ó, vou pegar o F aqui, ó, e jogar aqui, ó. Então, substituindo, eu tenho que mg igual a μ vezes F. F vai ser igual a mg sobre μ. Substituindo, massa 1 kg, gravidade 10, μ 0,2. Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 sobre 0,2. Isso aqui vai ser igual a 50 newtons. Ou seja, 50 newtons é correspondente a uma massa de 5 quilos. O meu objeto vai ficar... Eu vou ter a sensação que o meu objeto é 5 vezes, né, pesado. Ou seja, eu tenho que aplicar uma força 5 vezes maior do que o peso dele. Porque está nessa direção aqui, horizontal. Tá? Lembrando aqui uma coisa, é o seguinte. O sistema MKS
que é o Sistema Internacional, o SI, esse Mzinho aqui é de metro. Esse Kzinho aqui é de quilograma. E esse S aqui é de segundo. Então, a minha massa, eu coloco em quilo, tá? A minha distância, eu coloco em metro. E o meu tempo é dado em segundos, ó, metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, nós encontramos que a minha força F, capaz de segurar o bloco contra a parede para que ele não caia, é de 50 newtons. Beleza? A segunda questão é o seguinte: ó, um pequeno bloco de 0,5 quilos desliza sobre um plano horizontal sem atrito, sendo puxado por uma força constante de 10 newtons, aplicada a um fio inextensível que passa por uma rodana conforme a figura abaixo. Qual a aceleração do bloco em metros por segundo ao quadrado paralela ao plano no instante que ele perde o contato? Galera, isso é importante saber. Quando algum corpo perde o contato com o plano, com o piso, com a superfície, isso significa que a minha normal é igual a zero. Se eu perdi o contato com o piso, a minha normal é igual a zero. Ó, se fosse de atrito, é igual a mi vezes a normal. Se a minha normal é igual a zero, por tabela, a minha força de atrito também vai ser igual a zero. Tá certo? Mas ele quer saber quanto vale a aceleração no momento que o objeto perde o contato com o piso. Vamos lá. Primeira etapa qual é? Determinar o sentido do movimento. Opa, o bloco M vai andar para onde? Vai andar para a direita. Né? Vai andar para a direita. Porque aqui vai estar aplicada a força F aqui, ó. Força F. E aqui tem um ângulo aqui, ó. Um ângulo θ. Opa, tem força oblíqua agora. Tem que fazer a decomposição. Então lá, então a primeira coisa que é determinar o sentido do movimento, ou seja, para a direita. Segunda coisa, desenhar as forças existentes, determinar o diagrama do corpo livre. Então lá, a força F já está desenhada, eu teria que essa minha força F, ela pode ser decomposta em Fx, que é a minha força no eixo X, e Fy, que é a minha força no eixo Y. E aqui eu tenho um ângulo θ qualquer aqui, ó, um ângulo θ. Eu teria aqui a força peso e teria a normal. Se houvesse atrito, o atrito estaria aqui, ó. Só que a questão mandou desconsiderar o atrito. Então, tá vendo que quem vai puxar o corpo para a direita é Fx. Então, aqui eu tenho que, no eixo X, força X igual a MA. Só tem Fx. No eixo Y, eu tenho o quê? O que aponta para baixo vai ser igual a normal mais Fy. Como eu quero que no momento que ele perde o contato, a minha normal vai ser igual a zero. Então, essa normal vai embora. Então, minha força peso vai ser igual a quem? A minha força Fy. Então, Fy vai ser igual a quanto? Aí só um detalhe, né? Que Fy é 0,5 vezes 10. Por quê? Vamos ver agora. Volta para o enunciado para a gente ler. Não foi, deixa eu voltar aqui de novo. Ó, o que é que eu tenho aqui, ó?
Deixa eu falar. Qual é a aceleração do bloco na direção paralela ao plano no instante que ele perde o contato com o plano? Despreze as bases do fio, bem como atrito e adote raiz de 3 igual a 1,73. Vamos lá. Então, a força FY é igual ao peso. Quem é o peso? É 0,5, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10. Então, FY igual a 5. Aí, lembrando aqui, a gente vai ver essa aula que vem, certo? Tá vendo o triângulo aqui, ó? Aqui é FX, aqui é FY e aqui é F. Pitágoras. Isto aqui ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Então, aqui eu encontro que fx ao quadrado é igual a quem? A 10 ao quadrado, que é 100, menos 5 ao quadrado, 25. Então, fx ao quadrado é igual a raiz de 75. Fatorando 75, 75 é 25 vezes 3. A raiz de 25 é 5 vezes a raiz de 3. Ele manda usar raiz de 3, 1,73. Então, vamos lá. Então, força x igual a MA. A minha Fx é 5, a raiz de 3 igual a 0,5 vezes A. A vai ser igual a 10 raiz de 3. Como raiz de 3 é 1,73, 10 vezes 1,73 vai encontrar 17,3 metros por segundo ao quadrado. Aconselho a vocês a só substituírem os dados da questão no final. Faz ela toda literal e no final joga os valores dados na questão. Para evitar estar fazendo conta antes da hora. Beleza? Então, galera, para hoje, a gente viria até aqui. Tá? Vimos a introdução do estudo dos movimentos dos corpos. Hoje, nós vimos sobre as leis de Newton. Semana que vem, nós veremos a parte de vetores. E aí sim, depois disso, a gente vai entrar para trabalhar com o movimento uniforme, o universo variado, movimento vertical, o lançamento de projetos. Né? Começa já o curso numa velocidade normal. Beleza? Alguém tem alguma dúvida por hoje? Tranquilo, professor. Galera, tentem responder as questões que estão lá no portal. São 3 questões da aula passada. Tá certo? E aí, qualquer dúvida, manda para mim um zap, tá? Para a gente esclarecer. Se não, semana que vem a gente fala sobre isso, tira essas dúvidas. Mas o importante é que vocês sempre, com qualquer dúvida, volta lá na gravação e assiste de novo, tá? Principalmente que vai ter aula que é só exercício. Essa, bicho, tu vai estudar parando a aula, né? Então, a aula, depois de vetor, ela vai ser só exercício das 3 aulas. Né? Então, essa aula número 4. Pô. A aula 4, tu vai assistir até o dia da prova, porque ela vai ser chave para a resolução das questões. Beleza? Vou parar a gravação agora. A voz. Não, tranquilo, essa não.